Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa IFA de Matemática. Eu sou o professor Mário André, professor de Matemática em Centro de Mídias, e para esta aula eu não estou sozinho. Estou eu aqui junto com vocês também, olha só. Sou o professor Rilner, sou professor de Matemática também aqui da casa, e eu estou aqui também para colaborar com os seus estudos com relação à IFA de Matemática. Vamos então aos nossos objetos de conhecimento. Para essa primeira aula, então, vamos falar de funções e também de matemática e economia da migração. Acompanhe também o detalhamento, professor Mário. Vamos lá. Detalhamento nós temos características fundamentais das funções com domínio, imagem, crescimento e decrescimento, envolvendo os indicadores estatísticos da ocupação da Amazônia. Além disso, temos também a função logarítmica, envolvendo os indicadores estatísticos das interações populacionais, étnico-cultural, da sociodiversidade da região amazônica. Ok? Então, pessoal, dito isto, vamos dar início agora à nossa aula. Muito bem, começando então com a nossa primeira aula aqui, vamos falar então da Amazônia Legal. Porque muito se fala da Amazônia, né? Então, dos nossos termos, nós temos que diferenciar o que é a Amazônia Legal e o que é a Amazônia Internacional. Vejamos então o nosso mapa, acompanhe aí com a gente, olha só. O que nós chamamos aí de Amazônia Legal é a parte da Amazônia, você sabe que a Amazônia ele é um bioma, né? E boa parte dele está no território brasileiro, né? Então o Brasil é co-guardião de uma gigante biodiversidade no nosso planeta. Aproximadamente 60% da Amazônia está dentro do nosso território nacional. Do Acre até o noroeste do Maranhão, do Amapá até o norte do Mato Grosso. A Amazônia é conhecida por vários nomes, que mudam de acordo com critérios ecológicos, geográficos e administrativos. Entre essas denominações está a Amazônia Legal, categoria de gestão territorial e ambiental que abrange a região norte do Brasil, além de parte do Nordeste e Centro-Oeste. Então, né, a gente tem como diferencial aí, né, a Amazônia Legal, diferente da Amazônia Internacional. Quando a gente fala em Amazônia Internacional, a gente está falando da Amazônia como um todo, né, porque ela também está presente nos países que fazem fronteira com o Brasil, né? Casos aí da Colômbia, o Peru, a Bolívia também tem em seu território partes da Amazônia. Então, quando você ouviu falar em Amazônia Internacional, estamos falando então dos países que dividem com o Brasil a Amazônia, né? Esse bioma que nós conhecemos como Amazônia. Então, quando falar em Amazônia Legal, é exatamente os estados brasileiros que dividem, que compartilham, né, esse bioma gigante que nós conhecemos como Amazônia, tá bom? Então, esse é o primeiro passo, então, para a gente dar início aqui aos nossos estudos. E para a gente entender um pouco mais desse contexto também, nós convidamos aqui o professor Ibson, que vai também trazer para a gente um outro contexto importante, que é o caso da imigração, né? Porque ocorreu imigração também na Amazônia, né? Historicamente no Brasil. Então vamos ver o que nós vamos compreender com a fala aí do professor Ibson. Olá, alunos! Eu me chamo Ibson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e hoje eu vou falar um pouco sobre os projetos de integração da Amazônia ao restante do país. Começo essa fala dizendo a vocês que, ao longo da nossa história, nós tivemos diversas políticas públicas voltadas à integração da Amazônia ao restante do país. Durante o governo militar, isso não foi diferente. Só que os militares eles tinham uma perspectiva um pouco diferente dos outros em relação à Amazônia. Eles viam esse território como um vazio demográfico, portanto, uma região que precisava ser ocupada para garantir a soberania do território brasileiro aqui na Amazônia. E sob o lema integrar para não entregar, os militares eles elaboraram as políticas de integração da Amazônia. Esses projetos de integração, eles tinham como objetivo desenvolver economicamente a Amazônia através da ocupação e garantir com isso a soberania do Estado brasileiro aqui.
E eles articularam as obras de infraestrutura, os projetos agropecuários e os incentivos fiscais. Como exemplos de obra de infraestrutura criadas nesse período, eu tenho aqui para vocês a criação da rodovia Transamazônica, a BR-230, tenho a construção da hidrelétrica de Tucuruí e da hidrelétrica de Balbina. No que diz respeito aos projetos agropecuários, eu posso falar do Proterra, criado em 1971, com a ideia de trazer as pessoas que não tinham terra para trabalhar em outras regiões do Brasil para a Amazônia, que era uma região que os militares viam como sem ter pessoas para trabalhar. Destaco também para vocês que, no que diz respeito aos incentivos fiscais, a gente tem aqui como principal exemplo a criação da Zona Franca de Manaus, que é uma zona onde a gente tem a redução das tarifas dos impostos que são cobrados para que esse território se tornasse mais atraente para as empresas. É importante destacar também que esses projetos de integração elaborados pelos militares, eles não dimensionaram os impactos ambientais e sociais aqui na região. E até hoje a gente vivencia esses impactos ambientais e sociais, como, por exemplo, desmatamento, que está muito ligado ainda a esses projetos de integração, e problemas sociais, como um conflito no campo. Espero ter contribuído com os estudos de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem. Muito bem, então o professor Ibson aí deu um panorama, né, dos acontecimentos históricos que ocorreram aqui na nossa região, né, na região amazônica. Você viu aí os projetos de integração, uma parte, né, dos projetos de integração que foram aí políticas públicas, né, com o intuito de fazer com que essa região se desenvolvesse, né? Nós temos aqui, então, um gráfico para a gente poder fazer algumas análises juntos e aos poucos introduzir aí os conceitos matemáticos. Olha só, a gente tem aqui um gráfico, tá bom? Que nós vamos analisar aí o crescimento e o decrescimento. É um gráfico simples, gráfico de barras, tá? E esse gráfico, ele traz aqui, dentro de um contexto também que foi aí um dos projetos de integração, né? Que foi feito aí no ciclo da borracha, né? Nós temos aqui os dados, né? Falando aí da exportação brasileira de borracha, tá? Temos também aqui o preço internacional dessa mesma borracha, né? E que nós temos também a fatia da borracha brasileira no mercado mundial. Então a gente tem aqui na parte de baixo do gráfico, né, o período, né, período da história. Nós temos aqui o período que é de 1840, tá bom? Até o período aí de 1920, tá? O que nós temos em verde claro é justamente a média aí da exportação brasileira em 1.000 toneladas. Então, todas essas colunas verdes que você está vendo no nosso gráfico se referem, então, à exportação brasileira de borracha, né, que é contextualizada dentro da Amazônia, né? A borracha era extraída aqui da Amazônia, tá? O que nós temos em amarelo é o preço internacional, no caso aí em libras, né, por tonelada, tá? E a última legenda nós vamos analisar daqui a pouco, né, que é justamente a fatia da borracha brasileira no mercado, tá? Então, olha só, nós temos aqui um período histórico, né? Temos aqui os dados que foram levantados para esse período, tá? Então, olhando aqui primeiro para as barras verdes, né, que correspondem aí à exportação brasileira de borracha, então você perceba aqui que no primeiro ano, né, em 1840, nós temos aí apenas 0,5 toneladas, né? No outro ano, que é 1850, né, no caso aí a próxima década, né, já houve aqui um valor maior, 1,9. Então, se a gente traçar aqui uma reta de acompanhamento, né, 0,5 para 1,9, você percebe claramente que houve aí um crescimento, tá bom? Nós chamamos aí de crescimento o que ocorreu de uma década para outra, tá? Se a gente analisar, então, a próxima década, 1860, e comparar com a década anterior, 1850,
nós temos também outro crescimento. Tá? Fazendo aqui um traço para a gente analisar, então, que houve outro crescimento. E nas décadas seguintes, né, como o mercado nesse período aí estava bem valorizado, né? Então, quando está bem valorizado, você quer produzir mais, então ocorreu uma produção maior de borracha e você consegue acompanhar isso visualizando aqui os gráficos de barras, né? Então, percebo aqui que houve outro crescimento, né, até aqui a década de 1900, e aí você percebe claramente que ocorreu alguma coisa, né, que começa, então, um comportamento diferente. O recorte das décadas traz aí crescimentos sucessivos, né? E quando nós passamos aí de 1900 para a década seguinte, 1910, você percebe, então, um comportamento diferente. Eu percebo, então, que a coluna, ela diminui, tá? Então, a partir do momento que ela diminui, o tracejado que nós fazemos aí já é diferente, uma outra inclinação. Então, a partir daí, nós temos um decrescimento, tá? Né? Nós tínhamos crescimento até então, né? Quando nós analisamos aí as décadas, né? E houve, então, depois disso, um decrescimento. Então, percebam que bem aqui, nós temos aqui uma informação importante, né? Que é a Guerra do Acre, tá? Então, houve aí uma guerra, e as guerras têm como característica, né, dar um balanço nas economias mundiais, né? Tudo, então, se fragmenta, né? A economia se fragmenta, a economia encontra outras prioridades, né? E isso decai sobre a produção de borracha nesse período, tá? Então, a partir, então, de 1910, a gente passa a ter aqui, ó, decrescimento. Então, eu percebo que na década seguinte, na 1920, já houve aí uma grande queda na produção, na exportação brasileira de borracha, tá? E se você fizer a mesma análise com relação ao preço, né, que são justamente as colunas que nós temos em amarelo, nós temos também uma sequência de crescimentos e mais ou menos lá no período da Guerra do Acre também há um despecamento, né? O preço internacional começa a despencar. Então, as guerras têm como característica, né, fazer essas mudanças econômicas, né, em produtos e em países, tá? E, por último, né, nós temos que analisar aí é a fatia da borracha brasileira no mercado mundial. Então, nós temos aqui, já na parte superior, esses gráficos de setores, né, popularmente chamados aí de gráficos de pizza, onde nós podemos perceber claramente que a exportação brasileira de borracha era bem influente na economia internacional, né? Então percebo que até isso, ó, vai conforme nós passamos aqui das décadas de 1900, há também uma diminuição na participação aí da borracha brasileira, tá? Então percebo então que a gente tem os dados desse período aí do ciclo da borracha, né? Onde a gente consegue perceber claramente aí as décadas em que ocorreram crescimentos, né, e decrescimentos nas exportações aí da borracha, quando a gente parte para uma análise aí do gráfico desses dados, tá certo? Então, com isso, né, já que nós mencionamos aqui ciclo da borracha, nós convidamos então o professor Ian, professor de História, para a gente aprender um pouco mais aí sobre o que é o ciclo da borracha. Acompanhe conosco. Olá, queridos alunos, eu sou o professor Ian, do componente de História, e vamos falar a respeito de uma relação muito importante, né, que é a Amazônia e o período da borracha. Olha só, nesse período, a Amazônia como um todo virou um verdadeiro caldeirão cultural, né, com a imigração de diversos povos, tanto, né, internacionais como europeus, asiáticos, muçulmanos, mas principalmente o povo nordestino, tá? E essas relações étnico-culturais, elas foram intensas, pois elas acontecerão em dois momentos. Num primeiro momento, ao final do século XIX, né, naquele que é chamado primeiro ciclo da borracha,
E também, né, em meados do século XX, ali no período da Segunda Guerra Mundial, com os chamados soldados da borracha. E essas relações elas vão ser muito fortes e deixaram, né, uma herança cultural na região da Amazônia muito intensa, principalmente quando falamos, né, das questões culturais vividas na Amazônia. Um grande exemplo disso está na música, né, no gênero do forró, por exemplo, né, que ele vai ser muito intenso na região amazônica, né, e isso vai ser uma herança cultural, tanto quanto nas refeições, principalmente no café da manhã, pois você vai ter uma mescla dessas relações e que vão ser exemplificadas quando, por exemplo, você tem um café da manhã muito voltado, né, para o consumo das raízes, que é um café da manhã relacionado às populações indígenas, como a pupunha, o cará, a macaxeira, mas também, né, com a alimentação voltada para a base nordestina, como o cuscuz, as farofas, né, e também os enlatados. Então, essas relações elas vão ser extremamente importantes e vão moldar algumas das características fundamentais vividas na Amazônia. Então, pessoal, vocês viram aí com o professor Ian como que existe a relação do ciclo da borracha com o nosso dia a dia aqui na Amazônia, tá legal? Mas, matematicamente falando, e voltando lá para o gráfico que o professor Ian acabou de explicar, por que acontece aquele crescimento e aquele decrescimento de uma forma exponencial? Ou seja, o que é ser exponencial? Vamos aqui então agora a definição, acompanhe conosco. Função exponencial, tá? Essa palavra exponencial, gente, ela vem de expoente, ou seja, bem aqui, repare que nós temos que o f de x, que é a nossa função, ela é igual a elevado a x. Ou seja, aqui nesse caso, o nosso x, que geralmente é a incógnita ou a letra da qual nós queremos encontrar o valor, tá? Ela está em forma de expoente, que é a principal característica de uma função exponencial. Bem, vocês conseguem reparar também aqui que eu tenho a função f de x, automaticamente então a letra na nossa lei de formação, ela tem que ser em função de x. Ou seja, rapidamente aqui, olha lá, vamos supor que eu quero descobrir o f de 2. Então quer dizer que essa base A a gente vai considerar como sendo igual a 3. Lembrando que essa base A ela pode assumir qualquer número real, tá? Com exceção do zero, tá bom? E aí, o que vai acontecer aqui nesse caso? Como eu quero encontrar o f de 2, aqui no lugar do x nós teremos 2. Ou seja, a nossa função exponencial vai ser igual a 3 ao quadrado, cujo resultado é igual a 9. Aproveitando essa mesma função, vamos supor que eu quero encontrar o valor de f de 3. Isso quer dizer, então, que nós teremos agora 3 elevado a 3, cujo resultado é igual a 27. Vale lembrar, pessoal, aqui da regra da potência o seguinte: se o meu expoente é 3, isso quer dizer que a gente deve repetir essa base 3 vezes e resolver a multiplicação entre todos esses valores, ou todos esses fatores. E aí, nesse caso, a gente vai ter que 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3 é 27. Mas, continuando aqui falando do gráfico da função exponencial, vocês conseguem reparar que esse gráfico geralmente é uma curva, tá? E ela não toca o eixo x, que é justamente aqui, reparem, esse eixo horizontal. Ó. Ela não vai tocar esse eixo, tá bom? Por quê? Porque nesse caso a gente não tem como encontrar o resultado igual a zero. Haja visto que a nossa base, obrigatoriamente, ela é maior que 1 ou vai se localizar entre 0 e 1. Bem, quando ela for maior que 1, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui, então, uma função crescente. Repare aqui a principal característica, a base sendo maior que 1 e o gráfico ele é crescente.
Esse gráfico é justamente essa curvinha em verde. E aí você pode se perguntar o seguinte: professor, como eu faço para verificar se o gráfico é crescente ou decrescente? Analise o gráfico olhando da sua esquerda para a sua direita. Ou seja, você vai analisar a posição do gráfico olhando aqui para a sua direita. E verificando aqui essa posição, você consegue reparar que essa curva ela está subindo. Se ela está subindo, é porque então a nossa função ela é crescente. Ao mesmo tempo em que, analisando o gráfico do lado direito, vocês conseguem reparar primeiro que a característica da base ela tem que ser um valor localizado entre 0 e 1, ou seja, geralmente é uma fração onde o valor do numerador ele é menor que o valor do denominador. Traduzindo, o valor de cima é menor que o valor de baixo, tá bom? E aí, tendo essa característica, pessoal, vocês conseguem novamente aqui analisar da esquerda para a direita que essa curvinha ela está descendo, tá? E aí, nesse caso, a gente tem então aí dois tipos de gráficos da função exponencial, tá legal? Um gráfico de função crescente e um gráfico de função decrescente. Muito bem, então, com essa análise, né, dos gráficos aí da função exponencial, a gente pode, então, entrar no nosso próximo contexto, que é justamente fazer aí uma análise do crescimento percentual da população de Manaus entre ciclos econômicos. Acompanhe com a gente, olha só. Nós temos, então, um gráfico, e nós temos também dados coletados aí, justamente desse período histórico, né? Nós temos aí o primeiro ciclo da borracha, né? Essa primeira coluna aí em verde, em vermelho, aliás. Nós temos aí o segundo ciclo da borracha, né? Já em marrom. E também temos aí a Zona Franca de Manaus, né? O Polo Industrial de Manaus, já com a barra em azul, tá? E nós temos os períodos históricos, né? O primeiro ciclo da borracha, 1872, 1920. Temos aí o segundo ciclo da borracha, né, 1950, e por último aí o período na criação aí da Zona Franca de Manaus, né, em 1970 e 2010, tá? 2010 não é que tenha acabado a Zona Franca, né, foi o período que foi analisado e foi levantado aí esses dados do crescimento populacional, tá? E essa linha que nós temos aí é justamente aí a linha do gráfico da função exponencial, né? Então, como o professor Mário explicou, né? Esse comportamento é justamente aí de uma função exponencial crescente, né? A curva crescente aí da função exponencial, tá? Então, percebo que nós temos ali, como nós vimos aí com a ajuda dos nossos professores, né? O professor Ibson e o professor Ian, que nós temos no histórico aqui da Amazônia, né, os projetos de migração, tá? Então, nesse primeiro projeto do ciclo da borracha, houve então uma forte migração para a nossa região e esse primeira barra, a primeira coluna que nós temos aí em vermelho, né, que é justamente o período aí do ciclo primeiro ciclo da borracha, nós temos então 158%, né? A população da nossa região cresceu, então, 158%, tá bom? Então, dentro dessa proposta, dessa política, nós temos, então, uma forte migração já nesse período de 1872 a 1920, tá? E aí, como nós vimos também, dentro do nosso contexto, houveram guerras, né? E isso muda o cenário, né? Nós temos, então, consequências, né? E temos, em contrapartida, né, novos projetos. Então, por isso que nós temos aí o segundo ciclo da borracha. Perceba que ele já é um dado levantado de 1950, já pós-guerra, né? Segunda Guerra Mundial. Então, os países estavam tentando se restabelecer, né, economicamente. Então, houve aí o segundo ciclo da borracha. Então, houve mais migração para a nossa região, o que representa, então, aí, nesse segundo ciclo, já 31%, né, um novo crescimento, né, de 31
0,22%, tá? E quando nós avançamos mais no período histórico, nós chegamos então na criação da Zona Franca de Manaus, né? Dentro da proposta de governo da época, né? Então, olha só o que nós temos de crescimento a partir da criação aí da Zona Franca de Manaus, né? Um crescimento populacional de 473,52%, tá? E por que a gente está fazendo a análise aí da função exponencial, né? Como o professor Mário explicou? Porque houve um crescimento, né? Quase uma explosão populacional, né? Que é característica aí da curva da função exponencial, né? Quando há esse crescimento exorbitante, né? De informação, de dados, nós geralmente falamos aí que o crescimento foi um crescimento exponencial, né? Algo que estava muito pequeno, muito baixo, né? Valores muito pequenos, e cresce absurdamente, como houve aí, né? Dessa mudança aí do segundo ciclo da borracha para a Zona Franca de Manaus, houve uma explosão, né? Um crescimento exorbitante do crescimento populacional da nossa região. Então, isso foi um boom populacional que houve. Então a gente, quando houve essas expressões, né, essa expressão crescimento exponencial, nós estamos falando desse tipo de comportamento, né? Quase uma explosão de dados referentes aí ao nosso histórico aqui na Amazônia. Então, vamos apresentar agora um outro conceito também relevante aqui para os nossos estudos, que é o logaritmo, né professor? Justamente. Vamos lá então, pessoal. O logaritmo, na verdade, ela é a função inversa em relação à função exponencial, ou seja, de uma certa forma, ela está interligada com a exponencial. Só que nós temos aqui uma outra maneira de verificar e analisar os expoentes e analisar também as potências. Verifique aqui o seguinte. Aqui a gente vai chamar que o log de B na base A é igual a x. Isso implica o seguinte, que vai ser verdade quando eu pegar a base A, repare que está indicado aqui em roxo, tá? Elevá-la ao resultado que eu vou chamar de x, que é o logaritmo, e isso tem que ser igual a b, que é justamente o nosso logaritmando. Verificando aqui um cálculo, vamos pegar o seguinte, vamos supor que eu quero determinar o log de 9 na base 3. Eu vou chamar isso aqui de x. Como é que a gente faz para resolver esse logaritmo? Bem, para encontrar esse valor de x, eu tenho que pegar essa base que é igual a 3, elevá-la ao valor que vem após a igualdade, e esse resultado tem que ser obrigatoriamente igual ao logaritmando, que nesse exemplo é igual a 9. Ou seja, 3 elevado a quanto é igual a 9? Bem, pessoal, vale lembrar aqui o seguinte, tá? Que o valor do expoente ele vai determinar quantas vezes a gente vai repetir essa base para chegar ao resultado. Ou seja, aqui, por exemplo, eu vou pegar 3 vezes 3, cujo resultado é igual a 9. Opa, olha lá, já chegamos ao resultado que eu quero. E aí, como a gente pegou aqui no caso o 3 e escreveu ele 2 vezes, isso quer dizer que o nosso expoente é igual a 2, pois 3 ao quadrado é justamente igual a 9. Por esse motivo, então, o nosso resultado aqui é igual a 2. O valor de x é igual a 2. E, por se tratar de uma função também logarítmica, essa função também possui um gráfico, tá? E aí você consegue verificar aí na televisão que esse gráfico ele também é uma curva, só que, diferentemente da exponencial, ele vai tocar o eixo x, ou seja, em algum momento pode ser que você encontre como resposta da função, tá? O valor igual a 0. Só que a diferença em relação ao gráfico da função exponencial é que o gráfico da função logarítmica ele não toca o eixo y, ou seja, ele não toca o eixo vertical, tá bom? Muito bem, e em cima então dos gráficos da função logaritmo, nós temos aqui um gráfico que nós vamos analisar juntos, né? Perceba então que nós temos aí um gráfico referente à degradação, né?
temos aí as informações referentes ao desmatamento no período aí de 2024 e 2025. Desmatamento que a gente fala da Amazônia, né? Nós temos o período aí de agosto até julho, né? De 2024 até 2025, tá bom? E percebo que nós temos aqui uma curva que se comporta, né, de forma muito parecida aqui ao que nós vimos aqui no gráfico da função logarítmica, né? Então, a degradação, ela cresce, né, a partir de agosto, tá? Nós temos aí as áreas em quilômetro quadrado, né? E ela praticamente se estabelece lá em abril, né? Nós temos um comportamento do desmatamento dentro dos conceitos aí da função logarítmica, tá certo? Então, chegamos então ao final da nossa aula, espero que você tenha conseguido compreender direitinho o que nós apresentamos. Chegamos ao nosso final. Obrigado, pessoal, pela atenção e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.